E aí, galera do nono ano, professor Davidson de volta para a gente continuar o livro. E hoje, today, nós vamos trabalhar o capítulo 12, número 12, tá? E este capítulo número 12, ele vem fazendo uma sequência, né, daquilo que nós estamos trabalhando a respeito do Brasil democrático, do período democrático, tá? Esse período agora entra no regime militar, tá bom? Então a gente vai trabalhar os anos rebeldes, certo? O que são os anos rebeldes? É quando a população, na grande parte do mundo, tá, eles começam a fazer várias manifestações diferenciadas, cobrando várias coisas que a gente vai trabalhar aqui. Então isso a gente chama de os anos rebeldes. E a gente vai trabalhar este capítulo em duas partes. Nesta primeira parte, nós vamos trabalhar a ideia de cultura e contracultura. Na próxima parte, né, a gente vai fazer outros balanços sobre os conflitos que aconteceram, tá, neste período aqui, dos anos 60, dos anos 70. Beleza? Então bora lá. Olha só que beleza, hein? Festival de Woodstock nos Estados Unidos é uma grande manifestação pela paz, pelo fim da guerra do Vietnã, pela liberdade sexual, né? A cultura hippie nesse momento estava assim, ó, expandindo pelo mundo, tá certo? O estilo John Lennon, né, dos Beatles, as roupas, os símbolos. Olha só a frase: Peace, Love, Music, né? Paz, amor e música. Era o lema de quê? Era o lema do Festival de Woodstock nos Estados Unidos, né? Era a luta pelo voto das mulheres, era a luta pela igualdade racial, né? Pelos direitos civis dos negros e dos brancos. Ok? Vamos lá trabalhar um pouquinho a ideia de cultura primeiro, porque nós temos uma contracultura, certo? Então a gente vai trabalhar primeiro o que é cultura. E o que é cultura? O que é a antropologia, principalmente ela que trabalha com isso, define como cultura, tá? Temos aqui um antropólogo, Edward Tylor. O que ele diz sobre isso? Tudo que foi produzido pelo ser humano, material ou imaterial, isso é o que? Cultura. Tudo que nós fizemos durante toda a nossa história, desde lá dos povos, que a gente chama de povos das cavernas, né? dos pré-históricos, dos mais antigos, tudo que a gente produziu, tá? A partir desse momento para cá, tudo isso é cultura, tudo isso é história também, certo? O que mais? E ela pode ser material, física, ou pode ser ideológica, ou seja, imaterial. Pode ser religiosa, imaterial, certo? Cultura é a soma de todo o complexo de conhecimento e toda a habilidade humana empregada na sociedade e ainda todos os comportamentos aprendidos durante todo o tempo. Isto é cultura. Tua forma de vestir, tua forma de andar ereto, tá? Tua forma de falar, tua linguagem, tua alimentação, a música que você ouve, o corte do cabelo, as gírias, tudo isso é o que? Culture. Cultura. Beleza? Então tudo é cultura, professor? Tudo é cultura. Assim como tudo é arte para os modernistas, né? Tudo é cultura. Nada se perde. O que mais? Movimentos de contracultura. Nós vimos o que é cultura. E agora? Tinha uma cultura que era tradicional nesse mundo aqui. E a contracultura, ela vem justamente fazer uma contraposição àquilo que já vem de longa data. Ou seja, aquelas ideias que estavam arraigadas na mentalidade das pessoas. Ideias tradicionais, certo? E a contracultura vai fazer oposição a isso, a essas ideias tradicionais. Então, o que eles contestavam? Capitalismo e a industrialização, tá? A moral tradicional, isso que eu estou falando, as ideias tradicionais, tá? As ideias antigas, para aquele período eram antigas, bom? O racismo, certo? Então tudo isso eram ideias, eram contestações feitas pelos movimentos de contracultura. Aí a gente vai ver que movimentos são esses, tá? Quais são eles? Quais foram eles na nossa história? O que eles defendiam, tá?
defendiam o pacifismo. O que é o pacifismo? É a paz mundial, né? Porque nós tivemos aí no século XX muita guerra, né? Nós tivemos Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, Guerra do Golfo, né? É guerra que não acaba mais, guerra do Iraque. Então tivemos muitas guerras aí, certo? Então o que esse povo queria? Paz, gente. Paz. Peace, certo? Liberação sexual, tá? Era um dos temas desse movimento. Ou seja, isso aqui era para se contrapor aquelas ideias tradicionais de que isso aqui deveria acontecer quando? Só após o casamento. Então eles contestavam essa ideia muito tradicional, que deveria haver uma liberdade em relação a isso, tá? Uma educação libertária, não é uma educação para a criança crescer apenas para ser submisso, apenas para obedecer. Não, ele tem que crescer para criticar, para contestar. Mas isso aí não é afrontar, não é desrespeitar, não, isso é outra coisa. Nós estamos falando que não é para ele receber a informação e ficar calado. É para ele receber a informação, se ele tiver uma outra ideia, ele fala a ideia dele, tá? Então isso aí é uma liberdade, é uma educação libertária, certo? Em que os professores não são os donos da verdade. Isso aqui desde tempo a gente já contestava, tá? Não é porque era professor que tudo que ele ia dizer que era o quê? Verdade. Por exemplo, este é um exemplo. Bom, o que mais? Movimento hippie. Primeiro movimento que a gente vai trabalhar aqui, desses movimentos de contracultura. O que o movimento hippie defendia? O amor livre, certo? Ou seja, a amorosa dos casais, sendo casado ou não, tá? Ter uma liberdade sexual, a vida em comunidades. Não precisa ficar na casa, o trabalho, em casa, o trabalho, montar aquela famíliazinha, não, né? Pode viver várias pessoas juntas, certo? Cada um, claro, com o seu relacionamento, mas comunidades que viviam, que poderiam trabalhar de forma artesanal, que é uma das características dos hippies, né? Não sei se vocês já foram em grandes cidades, capitais, e nas praças, e tem aqueles hippies sentados lá na praça, né? Um monte de coisa para vender, né? Cordãozinho, é brinco, é anel, tá? Então aquilo ali é um estilo de vida diferenciado. E esse estilo de vida que você vê ainda hoje, ele nasceu neste período aqui de contestação, nos anos 60, né? Na década de 1960. A vida em comunidade e a paz, né? O hippie é paz e amor para sempre. Bom, o que mais? Influências, né, que tivemos esse movimento hippie, a Guerra do Vietnã, que a gente vai trabalhar na próxima aula, que faz parte da Guerra Fria também, tá bom? Guerra Fria que nós já falamos e vamos falar ainda, tá? E da era nuclear, né? Nós falamos lá na Guerra Fria que Estados Unidos, União Soviética, eles tinham bomba atômica, tá? Eles tinham bomba de hidrogênio, eles tinham um armamento de sobra para destruir o mundo. Bom, então o movimento hippie, ele lutava contra isso, para que esses países parassem de se armar, tá? Ou seja, que eles se desarmassem. Esta era a principal ideia, tá bom? Olha só, um mosaico aqui, né, de símbolos que eram utilizados pelos hippies. Só coisa de quê? De paz. Tudo era relacionado a isso. Peace. Paz. Era pedindo paz. Tá? Essas roupas ficaram muito tradicionais naquela época. Muitos, aqui no Brasil, muitos cantores, né? Gilberto Gil, Caetano Veloso e vários outros utilizavam roupas parecidas e cabelos parecidos com esse movimento que surgiu lá nos Estados Unidos. Bom, Festival de Woodstock aconteceu, movimento hippie, né? Emblema dos anos 60 e do movimento de contracultura. Quem participou? Jimi Hendrix, um dos sérios na guitarra, Santana, Joe Cocker, Janis Joplin e etc. E vários outros cantores e artistas, né? Então tá aqui, ó, 3 dias de paz e música. Era a propaganda do festival de Woodstock, beleza? Olha só que beleza, a galera toda, aquela multidão, né? Uma movimentação enorme. Olha só a quantidade de pessoas aqui aglomeradas
deste festival de Woodstock. 3 dias de paz, de festa, né? De muito rock, né? De muito cigarro, muito fumo, muita bebida, né? Drogas, sexo e rock and roll, né? É a frase disso aí. Então aqui é os palcos, né? Vários palcos, a galera curtir mesmo, muitas cabanas, né? Vocês dá para ver direito aqui a foto, muitas cabanas espalhadas, né? Por toda essa região. Olha lá atrás, ó, muitas cabanas, aqui cabanas, do lado de lá muitas cabanas, é onde as pessoas dormiam e ficavam, né? Se fosse dormir ou se divertiam, fazer o que fosse, tá bom? Segundo movimento, o movimento negro dos Estados Unidos. O que ele queria? O que esse movimento queria? Igualdade civil entre quem? Entre negros e brancos, tá? Já que isso aqui vai surgir nos Estados Unidos e lá, né, tem uma história muito feia em relação ao negro, né? Desde lá a Guerra de Secessão, né, que é a Guerra Civil Americana, né, com essa questão do racismo americano se insurgindo assim, com uma força muito grande, né, com a Ku Klux Klan, né, que é aquela organização que caçava negros, que amedrontava os negros, né, que queria expulsar dos bairros, que não queria, não aceitava de maneira alguma, né, que as leis fossem iguais para negros e brancos, né? Ou seja, defendia aquela ideia de supremacia racial. Então essas ideias no século XX ainda defendiam o quê? A ideia de igualdade racial e igualdade civil. Se as raças, as etnias eram iguais, porque as leis seriam diferentes, tá bom? Contra a discriminação, completamente contra a discriminação, tá certo? Um dos ícones, tá, desse movimento é o Martin Luther King, tá? Esse negão aqui, ó, fera demais. Ele tem um discurso em que um trecho da frase ficou famosa. Esse aqui, ó, I have a dream. I have a dream. Eu tenho um sonho, né? Eu tenho um sonho. Qual é o sonho? A luta contra o preconceito racial. O objetivo do movimento negro, do movimento liderado por Martin Luther King, buscar a igualdade racial nos Estados Unidos, o movimento era americano. Resultado, aprovação da lei dos direitos civis, proibindo a segregação social. O que é segregação? É separação. Segregação de bairros, segregação de banheiros públicos para negros e brancos, segregação de praias públicas para negros e brancos, de bebedouros públicos, era tudo dividido, né? Em lugares públicos, prática antes legal dos Estados Unidos. Mas, depois que conseguiram tudo isso, ocorreu um assassinato de Martin Luther King. Bora lá. Aqui é o texto dele, dá uma pausa e você pode fazer a leitura, né? Quando ele começa que eu tenho um sonho. Tá aqui, ó. I have a dream. Depois você dá uma olhadinha bem bacana mesmo, trecho. E o outro movimento é o movimento feminista. O que esse movimento queria? We can do it. Nós podemos fazer também, né? As guerras mundiais e feminismo. As guerras mundiais. A partir da Primeira Guerra Mundial, a mulher ela começou a ter um papel prioritário, importantíssimo na sociedade, que era a mão de obra, né? Enquanto os homens iam iam para a guerra, quem ia para a indústria? A mulher. Então, na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, aconteceu esse fenômeno das mulheres, né, 70% a 80% do mercado de trabalho ser o quê? Ocupado pelas mulheres durante as guerras. Então, como ela ocupou esse trabalho, ela ficou fortalecida moralmente, ideologicamente, e começaram a cobrar, tá, dos governos e da sociedade masculina melhores direitos e mais direitos. Bom, reivindicações de movimento feminista, igualdade de gênero, tá? Liberdade sexual, contracepção livre, ou seja, impedir a gravidez livremente, usar contraceptivos, tá? Legalização do aborto, ou seja, a mulher queria os seus direitos garantidos nas leis. Bom, olha só, né? Os movimentos feministas, liberdades sexuais, né? E temos dois movimentos para citar aqui dentro desse contexto todo. O Maio de 68 na França e a Primavera de Praga, né? Que movimentos são esses? O que aconteceu aqui? O que foi o Maio de 68 na França? Estudantes criticam o sistema educacional e político francês
que era, que era rígido demais, né? Que era focado para a formação de um aluno submisso, acrítico, né? Ou seja, aquele aluno que recebia a informação e pronto. Então eles queriam uma mudança no sistema educacional francês, tá? E político também. Operários e estudantes se uniram para protestar nas ruas de Paris, né? Olha só que beleza. E aqui, Primavera de Praga, estudantes da Tchecoslováquia, né, protestam contra a dominação soviética. Primavera de Praga é porque a Tchecoslováquia queria ter um comunismo mais humanista, certo? Menos repressor, com mais liberdade. E é isso que o movimento jovem queria na Tchecoslováquia. Aí a União Soviética, que era o centro, né, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o que vai fazer com isso? Vai reprimir o movimento, certo? Demonstração de que a opressão não era apenas do bloco capitalista. Ou seja, esse bate-bate, essa porrada nos manifestantes não acontecia apenas no mundo capitalista, no mundo comunista acontecia também, ou mais, talvez, certo? Então houve sim a repressão aos movimentos, tanto aqui no maio de 68 na França, tá? Foram reprimidos, quanto aqui também no mundo comunista da União Soviética. Tá? E no Brasil? Cultura brasileira dos anos 60 e 70, trevas e luzes. Né? Vamos lá ver um pouquinho rapidinho. Contexto interno. 1964, início do regime civil militar, ou também chamado de ditadura militar. Tá? Olha o 68 aqui, ó. Nós vimos agora há pouco, 68 na França, né? No Brasil nós vamos ter o quê? Reflexo, isso aí. Morte de estudante Edson Luiz, né? Em manifestações de estudantes, tá? Em São Paulo. Então o que vai acontecer? Vai ter uma passeata em homenagem ao estudante, para criticar, logicamente, passeata de 100 mil pessoas, tá? Em 3 de setembro, discussão do deputado Márcio Moreira Alves, do MDB, que lascou, tá? Em 1968, o presidente Costa e Silva, tá? Ele foi lá na tribuna e sapecou o presidente. Aí o presidente disse assim, ó, ou vocês caçam esse deputado aí, ou eu vou fechar o Congresso. Tá? E é isso que aconteceu. Vai fechar o Congresso. Vai ser instaurado o ato institucional número 5. Né? Quando nós formos estudar o regime militar, aí nós vamos ver direitinho isso aí. Tá bom? Por enquanto é só um contexto geral. Conflito entre estudantes da USP e da Mackenzie, USP pública, tá? Mackenzie particular, ou seja, o da Mackenzie é a favor do regime militar e o da USP contra o regime militar. Prisões de estudantes no Congresso da UNE em Ibiúna, São Paulo, decretado o ato institucional número 5. O que é o AI-5? É o documento mais duro, mais rígido do regime militar, certo? A censura aumentou ou ficou ilimitada, o poder do presidente ficou ilimitado, a polícia batia em quem fosse necessário, né? Sem perguntar quem é, sem perguntar o que fez, podia bater, descer a mão, que não tinha problema nenhum com esse policial, e não ia ser punido, não ia acontecer nada com ele. Então podia descer a ripa, mesmo que fosse um inocente que não estava fazendo nada ali na rua, tá bom? O movimento contra a cultura ganha força no Brasil como uma forma de reação à repressão e ao endurecimento do regime militar. Então, a partir aqui do ato institucional número 5, os movimentos de contracultura eles vão aumentar. Não que não já houvessem, tá? Já havia os festivais de canção internacional, né? Os festivais da canção no Brasil já existiam, as músicas de protesto já existiam. Mas com o AI-5, a partir do AI-5, isso vai ser intensificado. Beleza? Cinema novo vai surgir também uma contracultura. O que queria o cinema novo, né? Revolucionar o cinema brasileiro, estética e conteúdo. Qual era a frase deles? Era uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Já dava para fazer o filme. Isso aí era criticar o cinema americano, que tinha muito dinheiro, muita tecnologia naquela época, era muito rico. Então eles, não, uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, a gente faz um filme. E esses filmes do cinema novo, eles vêm retratar o Brasil.
principalmente as regiões mais periféricas, como o Nordeste brasileiro. Olha só, cineastas mais famosos, Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, Rui Guerra, características: anti-imperialista, ou seja, criticava os Estados Unidos; anticapitalista, criticava o capitalismo, eles eram comunistas, né? Denúncia do subdesenvolvimento e da miséria do país, defesa da justiça social e do nacionalismo. Filmes: Terra em Transe, Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha, Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos. São filmes que retratavam a vida do Brasil, do típico brasileiro, e não aquelas grandes produções cinematográficas americanas. Ó, tá aqui, né? O regime militar, tapando a boca. Aqui, Vidas Secas, né? Uma propagandazinha. Olha só a imagem de um filme, Vidas Secas, ó. Gravado no sertão mesmo, e utilizando muitos atores que eram da região. Muitas pessoas comuns que eram da região, eles transformaram em atores, tá certo? Então, aqui, Deus e o Diabo da Terra do Sol, beleza, né? Música também, na década de 60 e 70, a música também interferiu muito no comportamento social, era uma forma de protesto. Bom, então nós tínhamos aqui primeiro uma bossa nova, que surgiu na década de 50, esse aqui não protestava contra nada, era uma música de elite, era uma música que falava só de coisa boa, né? Olha aí, né? Surgiu na década de 50, cantores, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, né? Tipo Carolina de Ipanema, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem que passa, com duas balanças, caminho do mar. Tá acreditando o quê? Nada. Tá falando de coisa ruim? Não. Tá falando que a praia é linda, que as pessoas são bonitas, tá bom? Canções apolitizadas e alienadas, tá? Jovem Guarda depois também é coisa de rico, de elite, jovenzinhos querendo se aparecer, né? Movimento profundamente influenciado pelo rock e pelo pop internacional, tá? Pelo menos a batida da guitarra. Principal cantor Roberto Carlos, também tinha Erasmo Carlos, né? E outras canções também apolitizadas e alienadas. Elas não criticavam nada da situação do Brasil nesse período, nenhum problema aparecia. Isso aí, só falava de carro, falava de festa, falava de bebida, falava de mulher, tá? Falava de dinheiro, falava de curtição. Nada, nenhum problema social aparecia na música. Ó. Tropicalismo. Aí sim, esse aqui já vem com um teor político. Movimento musical que propunha a fusão da música raiz com estilos estrangeiros. Então era uma mistura com a música brasileira raiz com estilos que vinham de fora. Tá? Temas não se restringiam à política. Não só a política, mas outros temas também. Tá? Cantores, Caetano Veloso, todos a gente conhece hoje, né? Gilberto Gil, Gal Costa, Nara Leão, já morreu, né? Os Mutantes, que era um grupo que a Rita Lee que mandava, né? E o maestro Rogério Duprá, também, que é muito bom. Então esse tropicalismo ele já vinha com uma característica mais hippie. As roupas dos cantores do tropicalismo eram hippies, né? Era um cabelão comprido, uma faixa aqui, aquelas rouponas todas coloridas, aquele óculosinho do John Lennon, né? Aquela coisa toda. Cigarrinho. Bom. Aí tem as músicas de protesto também, que vão surgir principalmente por causa do regime militar aqui no Brasil. Cantadas principalmente nos festivais de música, de vez em quando a polícia entrava lá e sapecava o pau. Grande engajamento político, muito mesmo. Uma das músicas que se tornou ícone foi Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, do Geraldo Vandré. Para não dizer que caminhando e cantando, seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, né? Caminhando e cantando e seguindo a canção. Se você quiser ouvir lá no YouTube, pega um videozinho. Para não dizer que não falei das flores. Pega a canção original do Geraldo Vandré, que é beleza mesmo, tá bom? Ela se tornou um hino no protesto das ruas, dos artistas, né? De todos os tipos de arte. Essas galera se reuniam na rua e apanhavam pra caramba dos soldados da polícia, do regime militar. Bom, a gente para por aqui. Na próxima aula a gente vai trabalhar o capítulo 12 também, só que em outros aspectos desse período aí, trabalhando os conflitos, tá? Que ocorreram aí na Guerra Fria e nesse tempo. Então, vai lá, usa o capítulo 12, vai no plural, faz as tarefinhas, que vai dar tudo certo. Beleza? Um abraço. Até a próxima aula.